Vamos seguir então falando desse problemão real que o Brasil tem, que é equilibrar as despesas com aquilo que arrecada, sair do vermelho, entrar com as contas públicas no azul. É um desafio grande. Essas novas regras fiscais encaminhadas ao Congresso são importantes para que o Brasil sinalize como vai fazer essa tarefa árdua de equilibrar as contas. Vamos entender os detalhes, o que mudou e por que repercutiu no mercado com uma certa preocupação, com o nosso convidado de hoje, que é o Murilo Viana, especialista em contas públicas, economista, está aqui com a gente já. Muito obrigada, Murilo, por aceitar o nosso convite. Boa tarde para você. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês e eu que agradeço novamente o convite. Vamos lá, Murilo. Primeira coisa, a gente noticiou no momento em que o texto saiu ontem, e muitos dos nossos ouvintes podem ter acompanhado também em outros momentos, que o texto criou mais exceções do que era esperado, ou seja, sinalizou ali várias despesas que ficam fora dessa regra, desse rigor da regra fiscal. E isso levantou uma suspeita, uma desconfiança de que poderia ser um ajuste brando demais. Você concorda ou considera que o ajuste está no caminho certo e pode, de fato, colocar as contas públicas do Brasil em equilíbrio? Boa pergunta, vamos lá. Primeiro, vamos separar aqui algumas questões. A nova âncora fiscal, digamos assim, o novo arcabouço fiscal, ele traz diversos mecanismos ali para tentar trazer as contas públicas de volta para o eixo, vamos tratar assim. Mas, de fato, ali existe um volume de exceções considerados alto, um volume considerado alto, porém uma grande parte daquelas exceções são compreensíveis, como, por exemplo, a questão das universidades públicas, universidades federais, que obtêm recursos próprios, por exemplo, por meio da realização de cursos de extensões, de parcerias, centros de pesquisa. Isso acaba gerando receita para essas universidades, e a forma como existia, por exemplo, no teto de gasto, que está sendo colocado fim ao teto de gasto tradicional, aquele que vem desde 2016, no teto de gastos de 2016, havia uma proibição de utilização desse recurso quando estivesse batendo no limite do teto, por exemplo, porque entraria no teto geral de gastos, só que não deve ser tratado assim. Outra questão também, há um ponto relevante que o governo excepcionalizou ali a questão da capitalização de bancos públicos, por exemplo. O texto encaminhado ontem foi enfático em colocar empresas estatais não financeiras e não dependentes. Então, acabou afastando um pouco o receio que havia no mercado em relação à busca do governo de tentar fazer uma capitalização de bancos públicos, como aconteceu ali entre 2008, 2012, 2013. De fato, a gente tem que olhar para o que foi, para as exceções, como um copo meio cheio. Dependendo do ponto de vista que você olha, você fala, olha, tem exceções demais. De fato, o número de exceções é bastante significativo. Por outro lado, a gente viu que teve a preocupação do governo em tentar estabelecer ali que dentro dessas exceções seria, digamos, algumas exceções bastante plausíveis e outras mais problemáticas. Houve uma certa limitação com essa questão dos bancos públicos. Bom, mas as metas estipuladas ali de zerar o resultado primário do Brasil zerar, ou seja, a gente ficar no empate em 2024 e em 2025 já ficar no azul, em 0,5% do PIB. Essas metas são possíveis de serem atingidas e, para isso, necessariamente a arrecadação vai ter que subir muito, ou seja, pode ter aumento de carga tributária ou então vai ter que contar com um crescimento econômico ilusório, talvez? Essa é a questão. Se é factível, é possível atingir o que está escrito no papel. A nova âncora ela tem uma frente de despesa e uma frente de receita. A frente de despesa, ela independe da dinâmica, digamos assim, dessas receitas extraordinárias. Tem um limite ali de um mínimo de 0,6% de crescimento real, que é superior, que vinha no teto anterior, evidentemente, que era só reposição pela inflação, e um teto de 2,5%. Porém, tem um fator positivo que a despesa, para a expansão da despesa, não vão ser consideradas receitas extraordinárias. São receitas, por exemplo, derivados do ciclo de commodity, propriamente dito ali de royalties,
de concessões, entre outras receitas consideradas extraordinárias, o que é bastante positivo. Porém, do ponto de vista da receita, a âncora ela tem um peso muito grande na arrecadação para poder levar a zerar o resultado primário e tornar aí a meta de primário cumprível, digamos assim, nos próximos anos. Só que desse ponto de vista das receitas, a gente sabe a dificuldade política que tem para poder aprovar no Congresso, diminuição, por exemplo, de incentivos fiscais, tributação de determinadas empresas que acabam usufruindo também digamos, de caminhos pouco republicanos ali para poder ter acesso a um benefício, a um incentivo, ou até mesmo para tributar segmentos, aí como o que está acontecendo com a questão do e-commerce, né? A gente sabe que tem um impacto na popularidade, é um governo que vem com uma baixa taxa de popularidade, no ambiente político bastante acirrado ainda depois da eleição, e um Congresso sem uma base de apoio bem significativa do governo e um presidente da Câmara que joga ali como alguém que apoia em alguns momentos, mas que em grande parte das ações acaba se colocando como se fosse da oposição do governo federal. Então a gente sabe que para poder fazer de fato, esse aumento significativo de receita que vai gerar aumento de carga tributária, isso aí impacta a popularidade, tem que passar pelo Congresso, tem que rever diversos tipos de benefícios fiscais tributários que foram aprovados e postergados pelo Congresso ao longo dos anos e que dificilmente o governo vai conseguir levar adiante 100% dessas propostas. Então, aí gera uma dúvida muito grande sobre a plausibilidade de chegar em zerar, digamos, esse déficit primário até ano que vem, e também de até que ponto o governo vai depender muito de um crescimento econômico, digamos, desses fatores que estão fora do controle do governo, como crescimento econômico, ou mesmo a melhora das condições de preço de petróleo e mesmo de commodities. Ô Murilo, duas questões para você, por favor, né? As metas do arcabouço estão baseadas, como você disse, nessas receitas permanentes, deixando de lado as receitas extraordinárias, mas lá atrás o ministro Fernando Haddad chegou a dizer que espera criar um colchão de segurança para que possa ser usado no momento em que a economia talvez não estiver muito bem. Esse colchão de segurança, essa sobra, também virá das receitas permanentes ou as receitas extraordinárias podem entrar aí também? E uma segunda questão, na primeira pergunta da Adriana, ela falava sobre as exceções, e realmente são muitas se a gente bater o olho e ler o texto logo de cara. Elas são muitas, mas elas valem muito também? Quer dizer, qual é o tamanho disso em dinheiro, de fato, a porcentagem dessas exceções no todo para as receitas do Brasil? Em relação vamos lá, vou tratar primeiro das exceções, aí, voltando à questão das exceções. Uma parte ali, evidentemente, é um peso grande, mas é um peso que faz total sentido, como a questão das transferências para estados e municípios. Então, parte da arrecadação do governo federal, o governo federal tem a competência de instituir determinados tributos e de coletar determinados tributos. Um exemplo é o imposto de renda. Porém, parte da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produto industrializado, por dever constitucional, a União ela é obrigada a transferir cerca de metade da arrecadação desses tributos para estados e municípios, por meio de fundos de participação de estados, fundos de participação de municípios e também como os fundos constitucionais, ali que os bancos de desenvolvimento regional, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, da Amazônia, Fundo Constitucional do Nordeste, acaba atuando para fazer política de desenvolvimento regional. Evidentemente, isso representa um volume expressivo de recursos, mas é algo, digamos, que é tido como óbvio que isso aí teria que ser dado uma exceção e é algo de previsão constitucional. Então, numa lei complementar não poderia gerar um óbice a isso. A questão do crescimento, a questão de outras despesas pode ser algo significativo, a depender da política conduzida pelo governo. Então, tem uma brecha ali, por exemplo, como eu havia sinalizado, em relação à capitalização de empresas estatais. Embora o governo tenha retirado expressamente o caso dos bancos públicos, o governo pode fazer, evidentemente, capitalizações em empresas diversas.
Só que isso tem um custo político, tem um custo também de desancoragem de expectativas. Então, não é não trivial o governo caminhar por meio dessa, digamos assim, desse rumo, mas fica um risco evidente. Durante a gestão Bolsonaro, por exemplo, o governo Bolsonaro, com teto de gasto, tinha essa brecha também de capitalização de empresa e o governo Bolsonaro capitalizou empresas para atender interesses de militares. Então, ali houve alguns bilhões, se não me falha a memória, 7 bilhões que foram capitalizados na EGPROM, justamente que foram retirados, aí não contabilizados no teto de gasto. Então, desse ponto de vista, existe o risco. Mas também tem um custo político, um custo reputacional e um custo também aí tanto para ancoragem de expectativas, de inflação, que o governo terá que encontrar. Do ponto de vista das receitas extraordinárias e receitas permanentes, você tem duas questões relevantes em relação à sua primeira pergunta. Das receitas extraordinárias, evidentemente, como não vai servir de base de cálculo para a expansão das despesas do governo, isso aí tende a engordar, evidentemente, o resultado primário no ano quando ela ocorrer, e esse resultado primário acaba batendo o endividamento público de forma positiva, ou seja, acaba amenizando o crescimento do endividamento público, o que pode, o que tende a aumentar a gordura para o governo fazer políticas anticíclicas em momentos de crise, por exemplo, em momentos extraordinários, digamos assim, como aconteceu na pandemia, em outros contextos. E outra questão é que parte das despesas permanentes, na verdade, as despesas vão crescer com base na receita, só que essa receita é até o limite ali de 70% da despesa, com a banda inferior de 0,6% de crescimento real, a banda superior de 2,5% de crescimento real, mas a regra entre essas duas bandas é a questão dos 70% da receita. Então, se cresce até 70% da receita, você tem essa gordurinha ali dos 30%, que evidentemente isso aí tende a gerar uma melhora do resultado primário ao longo dos anos e, portanto, melhorar o indicador de dívida e, em algum grau, facilitar o governo a fazer políticas anticíclicas quando necessário. Bom, Murilo, são tantas dúvidas e tantas exceções e possibilidades de manobras e brechas para essas manobras que eu fiquei aqui ao longo da entrevista pensando, ele está enxergando o copo meio cheio, meio vazio, meio cheio, meio vazio. Agora, no finalzinho, você falou, você deu um tom de esperança aí que pode sim, a médio e longo prazo, ter um resultado positivo. Mas, na verdade, eu entendi que você está enxergando o copo pela metade nesse momento. Não está nem otimista demais, nem pessimista. Entendi certo, não? Entendeu certo. Na verdade, o Brasil ele é profícuo em criar regras fiscais. Nós somos o país com o maior número de regras fiscais. Não é só essa regra que está sendo colocada. A gente teve teto de gasto, tem lei de unidade fiscal, que é uma excelente lei, diga-se de passagem. Nós temos limite de crescimento em ano eleitoral. Nós temos diversas regras. Só que do mesmo jeito que nós somos bons em criar diversas regras fiscais, nós também somos bastante criativos em burlá-las. Então, não adianta criar uma regra fiscal nova se não tiver o mínimo digamos assim... Empenho para cumprir. Empenho para cumprir por parte do governo, por parte também do Congresso. A gente viu o teto de gasto que tinha até então. O teto de gasto extremamente rígido e, na verdade, foi furado diversas vezes, se mostrou inoperante do ponto de vista social, político e econômico. Então, é isso. Não adianta criar a regra só para depois descumprir e para arrumar um jeito de burlar e de, enfim, criar manobras para que essa regra não seja cumprida. É isso. Obrigada demais, viu, Murilo Viana, especialista em contas públicas, por enquanto enxergando o copo pela metade, mas ainda tem toda a tramitação no Congresso. Às vezes entra um projeto no Congresso com cara de leopardo e sai com cara de camelo, né? Então temos que esperar como é que vai ser lá no Congresso Nacional. A gente certamente vai voltar a falar desse assunto. Obrigada, viu, Murilo? Muito obrigado.